estamos aqui meditando com Emmanuel, esse espírito lúcido, extraordinário, ao qual tanto devemos, não é? E hoje nós estamos aqui vendo uma lição de Emmanuel extraída do livro Roteiro, que é um dos livros mais importantes da nossa literatura, da nossa bibliografia espírita. E Emmanuel fala aqui de que valeria a intimidade do homem com os espíritos domiciliados em outras esferas, sem proveito para a existência que lhe é peculiar. Qual seria o proveito? Qual seria o proveito disso, né? É como certa vez o Dr. Inácio escreveu uma mensagem, diz assim, você é imortal, e agora? O que você vai fazer com a sua imortalidade? É uma pergunta, né? Ou perguntinha, né? Doutor Inácio assim, olha, você é imortal, e agora? O que você vai fazer com a sua imortalidade? É como se estivesse perguntando para nós, o que nós vamos fazer com a nossa imortalidade? O que eu vou fazer com a minha imortalidade? Eu vou continuar deixando o tempo passar? Eu vou continuar vivendo como se nada se alterasse? Eu vou continuar aí usufruindo da vida sem nenhum esforço, sabendo que eu sou o construtor do próprio destino? Sabendo que o meu futuro depende aqui agora do presente? Emmanuel prossegue, não será deplorável perda de tempo informarmos-nos sem propósito honesto quanto aos regulamentos que regem a casa alheia? Se a criatura humana ainda não pode dispensar o suprimento de proteínas e carboidratos, de oxigênio e vitaminas, se não pode prescindir do banho e da leitura, por que induzi-la ao ocioso prazer das indagações sem elevação de vistas? Atendamos, acima de tudo, ao essencial. E o que é essencial na nossa vida? Eis a outra pergunta que nós devemos fazer. O que é essencial para você? O que é essencial para mim? Não é? Eu acho que o que é essencial para mim, eu procurar ser melhor. Eu acho que isso é essencial. Eu procurar me corrigir de meus defeitos, eu procurar errar menos, acertar mais. O essencial para mim é eu procurar colocar em prática a minha fé, porque a fé sem obras é mortas. Eu acho que isto é o essencial, não é? É o essencial da vida. E o que é essencial para você? Talvez muita gente diga, não, o essencial para mim é um piquenique, é uma viagem, o essencial para mim é tirar férias, o essencial para mim é dormir, o essencial para mim é ter dinheiro, mas isso tudo vai passar. E no final, o que vai sobrar? O que vai sobrar, não é? O que é o essencial? É curioso notar, diz Emmanuel, que o próprio Cristo, em sua imersão nos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer problema inoportuno ou inadequado. Quer dizer, o Senhor não perdeu tempo. Não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus. E sim, chamou-lhe simplesmente nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Tem muita gente que fala assim, por que Jesus não falou mais a respeito da morte? Por que ele não falou mais a respeito de uma outra vida? Por quê? Olha, simplesmente porque para Jesus a morte não existia, ou não existe. Não é? Por que ele ia se ocupar de algo inexistente? Ele se ocupava daquilo que haveria de ter interesse para a eternidade do Espírito, para o Espírito eterno. Ele se preocupava em preparar o Espírito para que ele pudesse viver onde estivesse, ou no corpo ou fora do corpo. Ou no corpo ou fora do corpo, ou em uma das muitas moradas da casa do Pai, na terra, ou em uma das muitas moradas da casa do Pai. Ele se preocupava com o essencial.
Tanto assim que quando pediram a ele que resumisse toda a lei e os profetas, ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É nisso que se resume a lei, não é? Se nós seguirmos esse mandamento, nós estaremos cumprindo toda a lei. Não tem mistério, não tem segredo, não é? E diz aqui Emmanuel ainda: embora asseverasse que na casa do Senhor há muitas moradas, não se deteve a destacar pormenores quanto aos habitantes que as povoam. Ele não começou a falar de extraterrestre, de civilizações de outros mundos, não é? Naquela época, vejamos bem, há 2000 anos atrás, não é? Ele valendo-se de coisas simples, ensinando através de parábolas, não é? Ele já não era entendido, ele começou a ser rejeitado, a ser perseguido, curando doentes, leprosos, paralíticos, cegos, etc. Não é? Imagine se Jesus começasse a falar, ele seria chamado, de louco ele já era chamado, os irmãos dele consideravam que ele havia perdido o espírito, e aqui nós não vamos entrar no mérito da questão, se ele tinha ou não tinha irmãos consanguíneos. Está escrito lá que os seus irmãos achavam que ele era lunático, perturbado, não é? E achavam mesmo, não é? Chico Xavier, quando começou na mediunidade, a família dele achava que ele era louco. O pai dele estava já para interná-lo num sanatório, num hospital psiquiátrico. O pai dele só não internou ele na adolescência, num sanatório, porque ele dizia ouvir vozes, ver os espíritos, porque houve a intervenção do padre lá em Pedro Leopoldo, o padre que era amigo do Chico, né? O padre Sebastião era amigo do Chico, falou para o Chico assim: olha, Chico, eu vou arrumar um emprego para você, você vai começar a trabalhar, você vai ajudar nas despesas de casa, e assim o seu pai não vai te internar. Porque você vai ajudar nas despesas de casa, porque ele quer colocar você num hospício, não é? Porque ele ouvia vozes, não é? Continua aqui Emmanuel dizendo: não obstante exaltar o reino celeste, nele situando a glória do futuro, não olvidou o reino da terra, que procurou ajudar com todas as possibilidades de que dispunha. Ou seja, não adianta a gente ficar falando mundo espiritual. É como diz o Dr. Inácio, o nosso mundo espiritual é aqui. Nosso lar é aqui. Nós temos que fazer da terra o nosso lar e não esperar ir para o nosso lar quando nós deixarmos o corpo. Nós temos que trabalhar para construir nosso lar sobre a terra. Esse é o princípio. Isso vamos dizer, a chave. É a chave, é o segredo da coisa. Curando cegos e leprosos, loucos e paralíticos, deu a entender que não vinha somente regenerar as almas, e sim também socorrer os corpos enfermos na recuperação do homem integral. Porque a saúde é importante para o espírito, a saúde do corpo, porque nós precisamos do corpo para viver aqui neste plano. Se nós não tivermos o corpo, nós não vamos viver neste plano. E nós precisamos de viver neste plano para aprender, para estarmos em contato uns com os outros. E existem espíritos que, se não viverem neste plano, eles não têm percepções para viver no mundo espiritual, não é? Na quinta essência das dimensões espirituais. Diz Emmanuel: não se contentou, porém, com isso. Em todas as ocasiões, Jesus exaltou nossos deveres de amor para com a vida comum. Recorra à semente de mostarda e à dracma perdida para alinhar preciosos ensinamentos. Compara o mundo à vinha imensa, onde cada servidor recebe determinada cota de obrigações. Consagra especial atenção às criancinhas, salientando o amparo que devemos às gerações renascentes. Nessa mesma esfera de realizações, os princípios do espiritismo evangélico se estenderão em favor da humanidade. Os desencarnados testemunham a sobrevivência individual,
depois da morte, provam que a alma se transfere de habitação sem alterar-se de imediato, mas preconizando o estudo e a fraternidade, a cultura e a santificação, o trabalho e a análise, em obediência a ditames superiores, objetivam, acima de tudo, a melhoria da vida na Terra. A melhoria da vida na Terra. É por isso que os centros espíritas, geralmente, eles não têm só obra de assistência doutrinária, eles têm uma obra também de assistência social, de amparo, escolas, não é? Escolas, creches, lares de idosos, amparo às gestantes, alimentação, coisas básicas, alimentação para aquele que não tem o que comer, evangelização, não é? Por isso que o Espiritismo ele não fica só no campo doutrinário, não é? Ele procura trabalhar a terra, porque ele sabe que é importante trabalhar a terra, que é importante tornar a terra fecunda, é importante plantar a boa semente, é importante transformar a terra num jardim ou num pomar maravilhoso. Então vejamos o quanto nós aprendemos com essas obras de Emmanuel. Mas, infelizmente, essas obras não têm sido estudadas na maioria dos centros espíritas, que ficam aí apegados à mediunidade e a mediunismo e não estudam. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.